galerinha, tudo bom? Vou falar agora, vou dar um puxão de orelha, de certa forma, mas como a minha história pode ser um exemplo, eu acho que todo mundo tem que se reunir, deixar o passado para trás, deixar o que sentiu, as brigas para trás e pensar no presente e no futuro, certo? Porque eu acho que as famílias têm que se unir, umas ajudar as outras, uma estender a mão para o outro, porque é isso que Deus quer, e é isso que Deus almeja na humanidade. Como minha história nunca foi fácil, e eu lembrei de um momento interessante, quero dizer aqui. Quero dizer o seguinte: quando minha mãe teve derrame eu tinha 12 anos, certo? E ela ficou, eu fui pro colégio, na verdade ela me chamou, eu vou resumir a história porque eu já comentei essa história outra vez. Resumindo a história, minha mãe teve derrame, a vizinha me chamou, eu cheguei pra ver minha mãe disse pra mim ir pro colégio, eu fui pro colégio. Quando eu voltei, tava meu pai e meu falecido avô ali, esperando nós chegar do colégio. Porque daí minha mãe, a gente levou ela pro hospital, descobrimos que ela teve derrame. Meu pai ficou um dia em casa e no outro dia ele saiu, foi trabalhar. Eu acordei, fui cuidar do meu irmão, cuidar de tudo, né? Porque tava só eu e meu irmão, só tava nós dois sozinhos. Eu fui preparar o café, limpar a casa, como eu já sabia, com 12 anos já sabia fazer almoço. Então a gente estudava à tarde, preparei o almoço, dei o almoço pro meu irmão foi pro colégio, levei ele até o colégio, depois eu fui pro outro colégio, que eu estudava no Teotônio Vilela, meu irmão estudava no Ulisses Falcão Vieira. E a gente morava em Campo Comprido, na rua Manuel, não é Manuel. A gente morava na rua Maria Omo Vinivievski, 984, bloco 5, apartamento 12. E daí o que aconteceu? A gente ia pro colégio à tarde, certo? Bem que nesse dia que meu pai foi, ele estava no trabalho, eu não tive condições de... Eu fui no colégio. O que me machucou, acho que talvez, não foi por má intenção da professora na época. Ela falou, você tirou boa nota, tudo, você foi bem na prova. Só que isso agregou a mim uma culpa que até hoje eu levo. E eu vou levar pro resto da minha vida. De não ter socorrido ela. Mas você tinha 12 anos, o que você ia fazer? Não sei, eu poderia chamar a ambulância, ou não sei. Mas de alguma forma eu ia socorrer. E essa culpa eu levo pro resto da minha vida. Mas retornando. Daí eu retornei pra casa, fui buscar meu irmão. Que sorte que eu não tinha a última aula na época, no dia. Fui buscar meu irmão no colégio, chegamos em casa. Falei pra ele fazer a lição, quer dizer, eu dei um lanche, a gente lanchou, falei pra ele fazer a lição, fez a lição, eu falei pra ele que ele podia brincar, enquanto isso eu preparava a janta. Preparei a janta, a gente jantou tudo, meu pai chegou por volta das 7, 8 horas em casa. A gente tava sozinho, sim, a gente tava sozinho, mas a gente não tava tão sozinho, porque tinha Deus. Deus estava com a gente. Todo momento. Então eu digo, se unam,
para cuidar, se um ajuda o outro. Porque, que nem eu falei, a gente tava sozinho. A gente jantou, foi assistir, jogar videogame. Sorte que tinha videogame na época, que era o Atari. A gente jogou videogame, né? Meu pai chegou, tudo, jantou. E assim foi seguindo os dias, até ela ter alta e estar em casa. Então eu digo isso, com esse exemplo, essas histórias da minha vida, que todo momento eu procuro focar na minha vida como exemplo. Então, focando na minha vida como exemplo, eu digo que se você tem alguém operado, alguém que teve alguma doença, alguém que teve um derrame, alguém que está acamado, precisa de ajuda, ajude! Se unam para ajudar, se unam para cuidar, se unam para ter esse convívio. Porque Deus está mostrando, família é união, família é unção. Não diz muito as músicas aí, que a unção é união. A unção nada mais é que a união. Então, isso fica um exemplo para vocês. De minha história, de minha superação, do que eu passei. Porque pode ter outra pessoa, outro ser humano, outro jovem, adolescente, criança, passando por isso. E precisando de apoio da família, dos parentes, os vizinhos, quem for. Estenda a mão. Ajude-o. Conforte-o. Fortaleça-o. Abraça-o. De coração. Como se fosse sua família. Como se fosse seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu primo. Ou mesmo fosse Deus aí na sua frente. Passando necessidade, passando dificuldade, passando por esse momento de tendo que superar. Deus quer te ensinar alguma coisa. Veja, observe e age. E nessa história, sim, eu tive que crescer. Eu tive que amadurecer com 12 anos. Quando me vi nessa situação. Deixar a infância de lado, pular da adolescência, que nunca vivi, para a fase adulta. De responsabilidade, cuidado. E, sim, ter cuidado da minha mãe. Então fica um exemplo. Fica um exemplo aqui da minha história, que eu desejo que nunca aconteça com ninguém, que nenhuma criança passe por isso. Que nenhuma criança deixe de ser criança, que nenhuma criança deixe de sonhar, que nenhuma criança deixe de viver, realizar, conquistar. Nunca deixe de... que nenhuma criança tenha que pular fases da sua vida, deixar a infância de lado, nunca viver a adolescência, nunca saber as fases e pular para a fase adulta, de responsabilidade e tudo mais. Então fica aqui a vocês essa história.